Quase todo mundo já fez uma promessa parecida depois de um término doloroso. A pessoa respira fundo, tenta reorganizar os pensamentos e diz para si mesma, ou para os amigos mais próximos, nunca mais vou me envolver com alguém assim. A frase parece firme, definitiva, quase como um juramento. Naquele momento, a convicção é real. A memória da dor ainda está fresca, as decepções estão claras, e o padrão parece óbvio demais para ser repetido. No entanto, meses ou anos depois, algo curioso acontece. Sem perceber exatamente quando ou como, a pessoa se vê novamente envolvida com alguém que, de alguma forma estranhamente familiar, apresenta as mesmas características do relacionamento anterior. Talvez não seja idêntico nos detalhes, mas a dinâmica emocional é semelhante. A mesma sensação de insegurança, a mesma distância afetiva, o mesmo tipo de conflito ou de expectativa frustrada. Então surge a pergunta que muitas pessoas fazem com uma mistura de frustração e confusão: por que isso continua acontecendo comigo? À primeira vista, a explicação parece simples. Alguns dizem que é falta de sorte, outros acreditam que é apenas coincidência. Há também quem pense que se trata de uma falha de julgamento momentânea, como se a pessoa tivesse ignorado sinais óbvios ou tomado uma decisão precipitada. No entanto, a psicologia profunda, especialmente a abordagem desenvolvida por Carl Jung, sugere algo muito mais complexo. Para Jung, nossas escolhas amorosas raramente são tão conscientes quanto acreditamos. Embora gostemos de pensar que escolhemos parceiros com base em critérios claros, valores, interesses, compatibilidade ou atração racional, grande parte dessas decisões é influenciada por forças que operam abaixo da superfície da consciência. Em outras palavras, o que chamamos de escolha muitas vezes é apenas a parte visível de um processo muito mais profundo que acontece no inconsciente. Carl Jung acreditava que a mente humana é muito mais ampla do que a pequena área que chamamos de consciência. Aquilo que percebemos de nós mesmos, nossos pensamentos deliberados, nossas opiniões e nossas decisões aparentes, é apenas uma fração da atividade psicológica total. A maior parte da vida psíquica acontece fora do alcance direto da percepção consciente. Jung descreveu essa parte oculta da mente como o inconsciente, e para ele esse domínio invisível exerce uma influência poderosa sobre o comportamento humano. Existe uma frase frequentemente atribuída a Jung que resume bem essa ideia: até que você torne o inconsciente consciente, ele continuará dirigindo sua vida, e você o chamará de destino. Essa afirmação ajuda a explicar por que tantas pessoas interpretam a repetição de certos padrões amorosos como se fosse uma espécie de fatalidade, quando na verdade pode ser a expressão de processos internos não reconhecidos. Quando alguém promete que nunca mais se envolverá com determinado tipo de parceiro, essa promessa geralmente vem da parte consciente da mente. É o ego que fala, a identidade que a pessoa construiu sobre si mesma. O ego analisa a situação passada, identifica o sofrimento que foi causado e decide que aquele caminho não deve ser repetido. No entanto, o ego não é o único agente dentro da psique. Existe uma camada mais profunda onde vivem memórias emocionais, experiências antigas, desejos reprimidos e padrões formados ao longo da vida. Essa camada é o que Jung chamou de inconsciente pessoal. Dentro dela estão guardadas experiências que moldaram nossa percepção de amor, intimidade e pertencimento muito antes de termos consciência clara dessas ideias. Grande parte dessas experiências se forma na infância. Durante os primeiros anos de vida, a criança aprende o que significa ser amada, o que significa ser aceita e como funcionam os vínculos afetivos. Essas lições não são aprendidas apenas por meio de palavras, mas principalmente através da experiência emocional. A forma como os pais demonstram carinho, a maneira como lidam com conflitos, o nível de segurança ou instabilidade presente no ambiente familiar, tudo isso contribui para criar um mapa psicológico que orientará a forma como aquela pessoa perceberá os relacionamentos no futuro. Esse mapa raramente é consciente. A pessoa não acorda um dia e pensa: vou escolher alguém que reproduza exatamente o padrão emocional da minha infância. No entanto, algo dentro dela tende a reconhecer como familiar aquilo que lembra, mesmo que de forma sutil, as primeiras experiências de amor que ela viveu. Esse fenômeno pode parecer estranho à primeira vista, especialmente quando as experiências de infância foram difíceis. Muitas pessoas cresceram em ambientes onde o amor estava misturado com distância emocional, críticas constantes ou imprevisibilidade afetiva. Mesmo assim, esses padrões podem se tornar profundamente familiares. O cérebro humano tem uma tendência natural a buscar aquilo que reconhece. Familiaridade cria uma sensação de orientação psicológica, mesmo quando o padrão em si não é saudável. Por isso, uma pessoa pode sentir uma estranha sensação de atração ou intensidade emocional ao encontrar alguém que, inconscientemente, reproduz um ambiente emocional semelhante ao que ela conheceu na infância. Isso não significa que as pessoas desejem conscientemente repetir a dor. Na verdade, muitas vezes acontece o contrário. Existe dentro da psique uma espécie de tentativa inconsciente de resolver experiências passadas. Quando alguém entra repetidamente em relações com características semelhantes, pode estar tentando, sem perceber,
transformar uma história emocional antiga. É como se parte da mente acreditasse que, se conseguir que aquele tipo de relacionamento finalmente funcione, algo dentro dela será curado. A pessoa pode não formular isso em palavras, mas a dinâmica psicológica pode ser algo como: talvez desta vez seja diferente, talvez desta vez eu seja escolhido, talvez desta vez o amor seja suficiente. Essa tentativa inconsciente de resolução pode tornar certos tipos de parceiro especialmente atraentes. Mesmo quando sinais de alerta aparecem logo no início da relação, eles podem ser minimizados ou reinterpretados. O ego encontra justificativas plausíveis. Talvez a pessoa esteja apenas passando por um momento difícil, talvez precise de compreensão, talvez as coisas melhorem com o tempo. Essas explicações parecem razoáveis na superfície, mas muitas vezes funcionam como uma forma de proteger um impulso inconsciente mais profundo. O padrão emocional familiar já foi ativado, e a mente procura manter a coerência com ele. Outro aspecto importante é que a repetição de padrões psicológicos não acontece apenas em relacionamentos amorosos. Ela pode aparecer em amizades, ambientes de trabalho e até na forma como alguém reage a situações de conflito. A psique tende a recriar cenários semelhantes até que algo dentro do indivíduo se torne consciente o suficiente para alterar a dinâmica. Jung observou que a mente humana possui uma tendência natural a repetir situações simbólicas que carregam um significado emocional não resolvido. Enquanto o conteúdo inconsciente permanece invisível, a pessoa pode interpretar essas repetições como coincidências ou má sorte. No entanto, do ponto de vista psicológico, elas podem ser sinais de um padrão interno ainda não compreendido. É por isso que promessas racionais muitas vezes falham. Decidir conscientemente evitar determinado tipo de relacionamento não altera automaticamente os processos inconscientes que moldam a atração emocional. O ego pode afirmar com convicção que deseja algo diferente, mas se o padrão interno continuar ativo, a pessoa pode sentir uma forte atração por exatamente aquilo que jurou evitar. Muitas vezes esse processo é percebido apenas depois que o relacionamento já começou. A pessoa pode olhar para trás e pensar que, no fundo, sempre soube que a situação não terminaria bem. Ainda assim, algo dentro dela a levou a seguir em frente. Esse conflito entre intenção consciente e impulso inconsciente pode gerar uma sensação de perplexidade. Algumas pessoas começam a duvidar da própria capacidade de escolher bem, enquanto outras passam a acreditar que existe algum tipo de destino inevitável guiando suas relações. Jung ofereceu uma perspectiva diferente. Para ele, aquilo que parece destino muitas vezes é apenas o inconsciente operando sem ser reconhecido. Quando certos padrões emocionais se repetem ao longo da vida, eles podem ser vistos como mensagens da própria psique, indicando áreas que ainda precisam ser compreendidas. Reconhecer isso não significa culpar a si mesmo pelas escolhas passadas. Pelo contrário, pode abrir uma possibilidade importante de autoconhecimento. Quando alguém começa a observar seus relacionamentos com curiosidade psicológica, em vez de apenas com julgamento, novos padrões começam a se revelar. Certos tipos de pessoa parecem surgir repetidamente, determinadas dinâmicas emocionais se repetem com pequenas variações, e reações aparentemente espontâneas mostram ter raízes mais profundas. Esse processo de observação é o primeiro passo para tornar o inconsciente um pouco mais visível. Jung acreditava que a transformação psicológica começa exatamente nesse ponto. Enquanto os padrões permanecem invisíveis, eles continuam se manifestando de forma automática. Mas quando uma pessoa começa a perceber as forças internas que influenciam suas escolhas, algo muda gradualmente. O que antes parecia destino começa a revelar sua estrutura psicológica. É nesse momento que surge a possibilidade real de mudança. No entanto, para compreender completamente por que certos tipos de parceiro exercem uma atração tão poderosa, e por que muitas relações parecem repetir temas semelhantes, é necessário olhar para outro conceito central da psicologia junguiana: a ideia de que partes ocultas da nossa própria personalidade frequentemente aparecem refletidas nas pessoas por quem nos apaixonamos. À medida que uma pessoa começa a perceber que certos padrões de relacionamento se repetem ao longo da vida, uma pergunta inevitavelmente surge: por que exatamente determinados tipos de pessoas exercem uma atração tão forte? Mesmo quando a mente consciente reconhece que aquela dinâmica já trouxe sofrimento antes, algo ainda parece puxar na mesma direção. Para Carl Jung, a resposta para essa força invisível está ligada a um dos conceitos mais centrais de sua psicologia: a sombra. A sombra representa todas as partes da personalidade que foram rejeitadas, reprimidas ou simplesmente não reconhecidas pela consciência. Desde cedo, cada indivíduo aprende quais aspectos de si mesmo são aceitáveis e quais devem ser escondidos. A criança percebe rapidamente que algumas emoções recebem aprovação, como gentileza, obediência ou tranquilidade, enquanto outras provocam desaprovação ou punição. Raiva, inveja, vulnerabilidade, dependência ou até mesmo desejos considerados egoístas podem ser empurrados para fora da identidade consciente. Essas partes não desaparecem, elas apenas deixam de ser reconhecidas como parte do eu.
Com o passar dos anos, a pessoa constrói uma imagem relativamente estável de quem acredita ser. Essa imagem é sustentada pelo ego, que organiza a identidade consciente. No entanto, tudo aquilo que não se encaixa nessa identidade tende a ser empurrado para o inconsciente, formando a sombra. O problema é que a sombra continua viva dentro da psique. Ela contém energia emocional, impulsos e potenciais que não foram integrados à personalidade consciente. E quando essas partes permanecem invisíveis por muito tempo, a mente encontra uma maneira indireta de lidar com elas, através da projeção. A projeção é um mecanismo psicológico em que características internas são percebidas como pertencentes a outra pessoa. Em vez de reconhecer certos impulsos ou qualidades dentro de si mesmo, o indivíduo os vê refletidos no outro. Esse processo acontece de forma automática e, na maioria das vezes, completamente inconsciente. Jung acreditava que a projeção desempenha um papel particularmente poderoso nos relacionamentos amorosos. Quando alguém se apaixona intensamente, muitas vezes não está reagindo apenas à pessoa real que está diante dele, mas também a uma série de imagens e expectativas que foram projetadas sobre ela. Essas projeções podem incluir qualidades que a pessoa deseja possuir, aspectos de sua própria sombra ou ideais românticos profundamente enraizados no inconsciente. No início de muitos relacionamentos, essa projeção cria uma sensação de encanto quase mágico. A pessoa sente que finalmente encontrou alguém especial, alguém que parece compreender profundamente suas necessidades emocionais. O parceiro pode parecer extraordinariamente fascinante, como se tivesse algo único que nenhuma outra pessoa possui. Essa experiência é frequentemente descrita como se duas pessoas tivessem se reconhecido instantaneamente. Para Jung, no entanto, parte dessa sensação pode surgir porque o indivíduo está encontrando no outro uma imagem que pertence ao seu próprio mundo interno. A atração se torna intensa porque o parceiro parece encarnar algo que a psique procura há muito tempo. Com o passar do tempo, porém, a realidade começa a aparecer. As projeções lentamente se dissolvem à medida que as duas pessoas passam a se conhecer de forma mais concreta. Características que antes pareciam encantadoras podem começar a revelar lados mais complexos. A pessoa que parecia misteriosa e independente pode também mostrar distância emocional. A figura que parecia forte e segura pode demonstrar rigidez ou dificuldade em expressar sentimentos. Quando a projeção diminui, o relacionamento entra em uma fase decisiva. Algumas pessoas conseguem enxergar o parceiro de forma mais realista e construir uma relação baseada na realidade. Outras, no entanto, percebem que a imagem que as atraiu inicialmente não corresponde à pessoa real que está ali. É nesse ponto que muitos relacionamentos entram em conflito ou terminam. A pessoa pode sentir que algo mudou, quando na verdade o que mudou foi a dissolução da projeção inicial. O parceiro deixou de representar aquela imagem idealizada que havia sido criada no início. Entretanto, se o indivíduo não reconhece que a projeção veio de dentro dele mesmo, pode concluir que simplesmente escolheu a pessoa errada. A experiência pode parecer apenas mais uma decepção amorosa. Mas se padrões semelhantes continuam aparecendo em relacionamentos diferentes, Jung sugeriria olhar mais profundamente. Talvez não seja apenas uma questão de escolher pessoas incompatíveis, mas de repetir o mesmo tipo de projeção. A sombra desempenha um papel importante nesse processo porque frequentemente contém qualidades que o indivíduo não permite a si mesmo expressar. Imagine alguém que cresceu aprendendo a controlar rigidamente suas emoções para evitar conflitos. Essa pessoa pode se ver como calma, racional e equilibrada. No entanto, a raiva e a impulsividade que foram reprimidas podem permanecer na sombra. Quando essa pessoa encontra alguém que expressa emoções intensas e espontâneas, pode sentir uma mistura poderosa de atração e inquietação. O parceiro parece vibrante, autêntico, cheio de energia, qualidades que a própria pessoa talvez tenha aprendido a esconder em si mesma. A atração surge porque o outro parece carregar algo que foi perdido ou negado. Esse fenômeno pode explicar por que certas relações parecem tão carregadas de intensidade emocional. Não se trata apenas da interação entre duas personalidades distintas, mas também da interação entre partes conscientes e inconscientes de cada indivíduo. O parceiro se torna, em certo sentido, um espelho que reflete conteúdos internos que ainda não foram reconhecidos. Enquanto essas partes permanecem na sombra, a tendência de projetá-las em outras pessoas continua. Assim, alguém pode repetidamente se sentir atraído por parceiros com características semelhantes, porque cada novo relacionamento oferece uma nova oportunidade para que essas projeções aconteçam. Além da sombra, Jung também descreveu outra estrutura psicológica que influencia profundamente as relações amorosas, os arquétipos do anima e do animus. Segundo ele, cada homem possui no inconsciente uma imagem arquetípica do feminino, chamada anima, enquanto cada mulher possui uma imagem arquetípica do masculino, chamada animus. Essas imagens não são formadas apenas por experiências pessoais, mas também por símbolos culturais, mitos e representações coletivas acumuladas ao longo da história humana.
Elas funcionam como modelos internos que influenciam a maneira como percebemos e imaginamos o parceiro ideal. Quando alguém se apaixona, muitas vezes está reagindo à ativação dessa imagem arquetípica. O parceiro parece corresponder a algo profundamente familiar, mesmo que a pessoa não consiga explicar exatamente por quê. É como se aquela presença despertasse uma sensação de reconhecimento antigo. Esse sentimento pode ser tão intenso que muitas pessoas descrevem a experiência como se fosse destino ou conexão espiritual. Para Jung, no entanto, parte dessa sensação pode ocorrer porque o arquétipo interno foi ativado. A pessoa não está apenas vendo o parceiro como ele realmente é, mas também através da lente dessa imagem interior. Isso não significa que os sentimentos sejam falsos ou ilusórios. Pelo contrário, eles podem ser extremamente reais e poderosos. O problema surge quando o indivíduo confunde completamente a imagem projetada com a pessoa real. Nesse caso, o relacionamento pode se tornar uma espécie de palco onde conteúdos inconscientes são encenados repetidamente. O parceiro pode ser visto como salvador, como alguém que trará sentido à vida, ou como alguém que precisa ser resgatado e protegido. Essas expectativas podem criar pressões invisíveis dentro da relação, tornando difícil que as duas pessoas se encontrem de maneira genuína. Quando esse processo se repete ao longo da vida, a pessoa pode sentir que está presa em um ciclo. Diferentes parceiros aparecem, mas as emoções e os conflitos parecem seguir um roteiro semelhante. A intensidade inicial, a esperança de que desta vez será diferente e a eventual decepção formam um padrão reconhecível. Para Jung, esse ciclo não é simplesmente uma sequência de erros aleatórios. Ele pode ser visto como um sinal de que certas partes da psique ainda não foram integradas. Enquanto as projeções continuarem operando de forma inconsciente, o indivíduo tende a encontrar pessoas que sirvam como portadoras dessas imagens internas. Entender isso não significa eliminar imediatamente a atração ou impedir que sentimentos profundos surjam. A psicologia junguiana não propõe que as pessoas se tornem completamente racionais ou que analisem cada emoção antes de se envolverem com alguém. Em vez disso, ela sugere que o autoconhecimento pode trazer mais liberdade dentro das relações. Quando alguém começa a reconhecer suas próprias projeções, a forma como enxerga o parceiro muda gradualmente. A pessoa deixa de ver o outro apenas como portador de qualidades mágicas ou ameaçadoras e começa a percebê-lo como um ser humano complexo, com sua própria história e suas próprias limitações. Esse processo de reconhecimento também pode revelar algo importante. Muitas das qualidades que inicialmente pareciam existir apenas no parceiro também fazem parte da própria pessoa, mesmo que de maneira latente. A coragem que admiramos, a intensidade emocional que nos fascina ou até as características que nos irritam profundamente podem refletir partes da nossa própria natureza que ainda não foram plenamente reconhecidas. Quando essas partes começam a ser integradas à consciência, a necessidade de projetá-las diminui. O relacionamento deixa de ser um espelho inconsciente e passa a ser um encontro mais direto entre duas individualidades. É justamente nesse ponto que surge uma nova possibilidade. Em vez de repetir indefinidamente o mesmo tipo de dinâmica emocional, a pessoa pode começar a perceber o que realmente está acontecendo dentro dela quando se sente atraída por alguém. Esse tipo de consciência não elimina o mistério do amor, mas transforma a forma como ele é vivido. O parceiro deixa de carregar sozinho o peso das expectativas inconscientes e o relacionamento pode se tornar um espaço de descoberta mútua. No entanto, para que esse processo aconteça plenamente, é necessário dar um passo ainda mais profundo no caminho que Jung chamou de desenvolvimento psicológico. Esse caminho envolve reconhecer não apenas as projeções e a sombra, mas também iniciar um processo de transformação interior que permita integrar essas partes da personalidade de forma consciente. É exatamente nesse ponto que entramos no próximo estágio da reflexão: compreender como quebrar o ciclo desses padrões repetitivos e transformar os relacionamentos em uma oportunidade de crescimento psicológico real. Quando uma pessoa começa a perceber que certos padrões se repetem em sua vida amorosa, uma mudança silenciosa já começou. Até então, os relacionamentos pareciam acontecimentos isolados, experiências separadas que simplesmente deram certo ou errado. Mas quando a repetição se torna visível, surge uma nova possibilidade: a de olhar para dentro e perguntar o que, exatamente, dentro da própria psique pode estar contribuindo para que o mesmo tipo de dinâmica volte a aparecer. Para Carl Jung, esse momento de questionamento é extremamente importante, porque marca o início de um processo mais profundo de desenvolvimento psicológico. Ele chamou esse processo de individuação. A individuação não significa se tornar isolado ou individualista no sentido comum da palavra. Para Jung, ela representa um movimento gradual pelo qual uma pessoa se torna mais consciente de si mesma, integrando partes da personalidade que antes estavam ocultas ou reprimidas. Ao longo da vida, todos nós desenvolvemos uma identidade relativamente estável, formada pelas qualidades que reconhecemos como nossas. No entanto, essa identidade consciente é apenas uma parte da psique. Ao redor dela existe um vasto território de conteúdos inconscientes, emoções negadas,
desejos não reconhecidos, medos antigos e potenciais ainda não desenvolvidos. O processo de individuação envolve trazer parte desse material à consciência, permitindo que a personalidade se torne mais completa e menos fragmentada. Nos relacionamentos, esse processo pode ter um impacto profundo. Quando alguém começa a observar seus próprios padrões emocionais com honestidade, percebe que muitas reações que antes pareciam inevitáveis são, na verdade, expressões de conteúdos internos. A atração por certos tipos de pessoa, por exemplo, pode revelar algo sobre necessidades emocionais que ainda não foram plenamente compreendidas. Em vez de interpretar essas atrações como meras coincidências ou como prova de que sempre escolhe errado, a pessoa pode começar a vê-las como pistas sobre sua própria estrutura psicológica. O primeiro passo nesse caminho é desenvolver consciência do padrão. Isso pode parecer simples, mas muitas vezes exige uma reflexão cuidadosa sobre experiências passadas. Quando alguém olha para seus relacionamentos anteriores e pergunta o que eles têm em comum, respostas surpreendentes podem surgir. Talvez todos tenham começado com uma intensidade emocional muito forte, seguida por um período de distância afetiva. Talvez a pessoa tenha se envolvido repetidamente com parceiros indisponíveis, críticos ou excessivamente dependentes. Às vezes, a semelhança não está nas características externas das pessoas, mas na dinâmica emocional que se estabelece entre elas. Perceber essas repetições não significa reduzir toda a complexidade da vida amorosa a uma fórmula psicológica. Cada relacionamento é único e envolve duas histórias individuais que se encontram. No entanto, quando certas experiências se repetem com frequência, é possível que estejam ligadas a temas internos ainda não resolvidos. Jung acreditava que a psique possui uma tendência natural a trazer à tona aquilo que precisa ser reconhecido. Quando um conteúdo inconsciente permanece ignorado por muito tempo, ele pode se manifestar através de situações externas que parecem reproduzir o mesmo conflito emocional. Nesse ponto, a atenção se volta novamente para a sombra. Como vimos anteriormente, a sombra contém aspectos da personalidade que foram rejeitados ou reprimidos. Integrar a sombra não significa simplesmente aceitar comportamentos destrutivos ou impulsivos. Significa reconhecer que certas emoções, desejos ou características fazem parte da natureza humana e precisam ser compreendidos em vez de negados. Quando essas partes permanecem totalmente inconscientes, tendem a aparecer projetadas nos outros. O parceiro pode se tornar o portador dessas qualidades, seja como objeto de fascínio ou de rejeição. O trabalho psicológico proposto por Jung envolve trazer essas projeções de volta para si mesmo. Em vez de enxergar determinadas características apenas no parceiro, a pessoa pode perguntar se algo semelhante também existe dentro dela. Por exemplo, alguém que se irrita profundamente com a frieza emocional do parceiro pode descobrir que também tem dificuldade em expressar vulnerabilidade. Da mesma forma, alguém que se sente constantemente atraído por pessoas fortes e dominantes pode perceber que nunca permitiu a si mesmo desenvolver assertividade. Essas descobertas podem ser desconfortáveis no início, porque exigem abandonar a ideia de que o problema está sempre no outro. No entanto, elas também representam uma oportunidade importante de crescimento. À medida que partes da sombra são reconhecidas e integradas, a necessidade de projetá-las diminui. Isso não significa que as projeções desapareçam completamente, elas fazem parte da natureza humana, mas a pessoa passa a ter mais consciência quando elas estão acontecendo. Esse nível de consciência transforma a maneira como os relacionamentos são vividos. Em vez de ver o parceiro como alguém que precisa preencher um vazio interno ou representar um ideal perfeito, torna-se possível enxergá-lo de forma mais realista. O outro deixa de ser uma tela onde imagens inconscientes são projetadas e passa a ser reconhecido como um indivíduo complexo, com qualidades e limitações próprias. Outro aspecto importante desse processo é aprender a distinguir entre atração intensa e compatibilidade real. Muitas paixões começam com uma sensação de intensidade emocional que parece irresistível. Para Jung, essa intensidade frequentemente indica que uma projeção poderosa está em jogo. O parceiro pode representar algo profundamente significativo para o inconsciente, despertando sentimentos que parecem quase inevitáveis. No entanto, intensidade não é necessariamente um sinal de que duas pessoas são compatíveis em termos de valores, objetivos de vida ou maturidade emocional. Quando alguém começa a desenvolver mais consciência sobre suas próprias projeções, torna-se possível observar essas sensações com um pouco mais de distância. A atração continua existindo, mas ela não precisa determinar automaticamente todas as decisões. A pessoa pode perguntar a si mesma se aquela relação também oferece espaço para respeito mútuo, comunicação aberta e crescimento compartilhado. Essa mudança de perspectiva permite que o relacionamento seja construído sobre bases mais sólidas, em vez de depender exclusivamente da força inicial da paixão. Outro passo importante no caminho de quebrar ciclos repetitivos é abandonar a ideia de que o amor consiste em salvar ou transformar o outro. Muitas pessoas entram em relacionamentos acreditando que, com paciência suficiente ou dedicação emocional, poderão curar as feridas do parceiro.
Essa expectativa pode estar ligada a experiências antigas, especialmente se a pessoa cresceu sentindo que precisava conquistar o amor de alguém emocionalmente distante. No entanto, Jung enfatizava que cada indivíduo é responsável por seu próprio processo psicológico. Um relacionamento saudável pode oferecer apoio e compreensão, mas não pode substituir o trabalho interior que cada pessoa precisa realizar por si mesma. Quando alguém assume responsabilidade pelo próprio crescimento psicológico, os relacionamentos deixam de ser tentativas inconscientes de reparar o passado. Em vez disso, podem se tornar espaços de encontro entre duas pessoas que estão em processo de desenvolvimento. Essa mudança altera profundamente a dinâmica da relação. O parceiro não precisa mais representar um salvador ou um projeto de transformação. Ele pode simplesmente ser quem é, enquanto ambos exploram juntos a complexidade da vida emocional. Jung via os relacionamentos como oportunidades poderosas de autoconhecimento. O encontro íntimo com outra pessoa frequentemente revela aspectos de nós mesmos que permaneceriam invisíveis se estivéssemos sozinhos. Conflitos, admiração, irritação e atração podem funcionar como espelhos que refletem partes da nossa própria psique. Quando essas experiências são observadas com curiosidade em vez de julgamento, elas se tornam fontes valiosas de aprendizado. Com o tempo, esse processo de autoconhecimento pode transformar a forma como o amor é vivido. Em vez de repetir automaticamente os mesmos padrões emocionais, a pessoa passa a ter mais liberdade para escolher. As decisões deixam de ser guiadas apenas por impulsos inconscientes e passam a incluir uma compreensão mais profunda das próprias necessidades e limites. O relacionamento deixa de ser uma tentativa de completar algo que parece faltar e se torna um encontro entre duas individualidades relativamente inteiras. Isso não significa que todos os conflitos desaparecem ou que os relacionamentos se tornam perfeitos. A convivência entre duas pessoas sempre envolve desafios, diferenças e momentos de tensão. No entanto, quando as projeções são reconhecidas e a sombra começa a ser integrada, esses desafios podem ser enfrentados com mais clareza. Em vez de reagir automaticamente a padrões antigos, as pessoas podem explorar novas formas de responder a situações. No final das contas, a repetição de certos relacionamentos não precisa ser vista como um sinal de fracasso pessoal. Para Jung, ela pode ser compreendida como parte de um processo maior de desenvolvimento psicológico. Cada experiência amorosa contém pistas sobre aspectos da psique que ainda buscam reconhecimento. Quando essas pistas são ignoradas, os padrões tendem a se repetir. Mas quando são observadas com atenção, elas podem abrir caminho para uma transformação profunda. Assim, aquilo que antes parecia destino começa a revelar outra face. O ciclo de repetição deixa de ser uma prisão inevitável e passa a ser um convite ao autoconhecimento. Ao reconhecer as forças inconscientes que influenciam suas escolhas, a pessoa ganha a possibilidade de viver os relacionamentos de maneira mais consciente. O amor deixa de ser apenas um campo onde antigas feridas se repetem e se torna também um espaço onde novas formas de ser podem surgir.